Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria estar com você mais uma vez. Vamos continuar aqui um estudo sobre o Natal, a origem do Natal. Hoje nós ficamos de abordar o porquê do Papai Noel. E hoje vamos condensar o nosso estudo, não só trazendo detalhes sobre a origem do Papai Noel, mas como também da árvore de Natal. Muito bem, Papai Noel. Sua origem se perde no tempo e para muitos não passa de uma imagem lendária, produto do imaginário popular. Há, porém, os que vinculam a figura de Papai Noel à do bispo São Nicolau, que teria vivido na cidade de Mira, na Ásia Menor, por volta do século V. Atribuíram-se a ele vários milagres, mas o que marcou definitivamente foi sua bondade e a prática de distribuir presentes entre as crianças, relatam documentos romanos. Nasceu daí uma devoção que se espalhou na Idade Média por toda a Europa, originando a figura estilizada de Papai Noel, que toda madrugada do dia 25 de dezembro entra sorrateiramente nas casas, carregando um enorme saco às costas para depositar sob a árvore de Natal presentes às crianças, que se comportaram bem durante o ano. Há países, por exemplo, como a Polônia, em que os presentes são distribuídos às crianças no dia 6 de dezembro, data do nascimento de São Nicolau. Quando surgiu essa figura idosa com roupa vermelha e saco de presentes, você sabe? A primeira vez em que se mencionou a figura de Papai Noel foi no livro Uma Visita de São Nicolau, escrito no ano de 1823 pelo inglês Clement Moore. Nesta obra retratava-se a figura de um velhinho que vivia andando num trenó, puxado por renas. Esse ambiente invernal, acrescido do fato de São Nicolau ser visto apenas no período natalino, deu origem à ideia de que ele deveria viver numa região muito distante e isolada do planeta. Mas era necessário atribuir-lhe uma moradia. Daí, a escolha do Polo Norte como sua morada. Aos poucos, as religiões pagãs da Europa foram acrescentando detalhes ao mundo de Papai Noel. Os irlandeses agregaram a essa figura entes pagãos, como os gnomos, transformando-os em ajudantes de Papai Noel na fabricação dos brinquedos a serem distribuídos nas comemorações natalinas. Papai Noel passou a ser então protetor e líder de pequenos demônios, entre aspas, bonzinhos. No ano de 1866, o cartunista norte-americano Thomas Nast resolveu dar formas ao personagem relatado no livro de Moore e desenhou um velhinho bonachão de barbas brancas muito semelhante ao estereótipo do vovô bondoso, que acabou se transformando na figura oficial de Papai Noel. Alguns afirmam que a fábrica de refrigerantes Coca-Cola tingiu a roupa de Papai Noel de vermelho. Outros explicam essa cor como o tom oficial das roupas que a ordem religiosa a que pertencia o bispo Nicolas, no século V, utilizava. Outra lenda interessante argumenta que um dia o bispo Nicolau subiu ao telhado de uma casa e deixou cair pela chaminé uma bolsa com moedas, a qual caiu nos chinelos que as crianças tinham deixado a secar presos na lareira. Como vimos, esta comemoração não tem nada, exclusivamente nada, relacionado com a vida de Jesus e a sua manifestação ao mundo. Não foi ensinada por Jesus, praticada por Jesus, orientada aos discípulos. Não está incluída em nenhuma parte do Novo Testamento e, principalmente, nem Jesus, e muito menos os apóstolos e qualquer um de seus filhos na fé, comemoraram qualquer Natal em dezembro. Muito bem, as deturpações religiosas e míticas foram sendo agregadas e montadas para confundir a fé verdadeira e corromper a palavra viva a partir do século IV depois de Cristo. Como não deixar de ouvir o Todo-Poderoso nos falando lá no livro do Êxodo, capítulo 34,
versículos 12, 13 e 14, que diz: guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques queimareis. Porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Êxodo 34, de 12 a 13. Meu prezado irmão, minha irmã, note neste texto a orientação, a prescrição do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus vivo, o Altíssimo. Ele diz: quebremos suas estátuas e cortemos seus bosques. E isso não porque somos obrigados por uma força religiosa, não, mas exclusivamente pelo valor da obediência à palavra de Deus, pois Ele é o nosso Deus, e Deus zeloso de seu povo. Vamos agora, ainda sobre a origem do Natal, falar de um tema também polêmico que muitas igrejas ditas evangélicas têm colocado diante das suas congregações e diante também de muitos lares. Nas comemorações do culto ao Deus Sol, um dos mais claros altares é a árvore de Natal. Por que árvore de Natal? Um dos principais deuses da Mesopotâmia era Dagon. Mencionado várias vezes na palavra de Deus, era um deus semita da vegetação, protetor dos cereais e das colheitas. No dia 25 de dezembro, como já vimos, o sol se afasta da terra em seu ponto mais distante. Os antigos buscavam maneiras de cultuá-lo nesta data, de forma que o sol retornasse para a terra e assim garantisse a colheita e a riqueza para o próximo ano. Uma das formas mais proeminentes deste culto eram os sacrifícios religiosos feitos embaixo do carvalho, do cedro e mais tarde do pinheiro, na noite do dia 25 de dezembro. Estes sacrifícios, eles eram precedidos de enfeites e luzes, tochas acesas na árvore, simbolizando a prosperidade e ajuda espiritual solicitada aos deuses ali representados. Caro irmão, desde a Babilônia até Canaã e no mundo mediterrâneo, essa prática era muito difundida, variando alguns aspectos regionais, mas concentrando o fator adoração pelo retorno do sol em todas suas atividades demoníacas. Um destes exemplos é a árvore de maio. Na Alemanha, as árvores da cidade eram enfeitadas como numa oferenda à deusa Flora, implorando à natureza o sucesso nas plantações e colheitas. Desta forma, enfeitavam-se as árvores, porque no hemisfério norte, neste mês, entra a primavera. É a celebração de um renascimento. Prezado irmão, quero abrir um parênteses para citar Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 17, que diz: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Quem dá chuva no tempo certo, o sol, a semente e a colheita, é o Criador de todas as coisas. É o Deus Altíssimo. Como diz Romanos, e nós já citamos aqui nos nossos estudos anteriores, adoraram mais a criatura do que o Criador. Voltando aqui à nossa palavra sobre a árvore de Natal, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer entre os homens, a Mesopotâmia antiga comemorava o Dia do Sol, erguendo uma árvore especialmente preparada para glorificar as divindades relacionadas com aquele momento. Meu irmão e minha irmã, eu fico agora a imaginar, a pensar, o que é que o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo tem a ver com pinheirinho, com alguma árvore. Pessoas colocam árvores de Natal nos púlpitos, nas igrejas, enfeitam suas casas. Qual o grau de relação que tem árvore com Jesus? Nenhum. E eu vou mais longe. No mundo que nós vivemos, e eu quero citar o Japão, o país mais populoso do mundo, onde apenas 1% da população diz que é cristã, apenas 1%, e a maioria
a grande maioria da população japonesa comemora o Natal. Você veja que o relacionamento de Natal, árvore, Papai Noel, não tem nada a ver nos dias de hoje com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é lenda. Muito bem, acrescido a isto, nós temos o culto a Nimrod, comum entre os antigos habitantes do Oriente, desde as sociedades acadianas e sumérias, sendo que este culto determinava uma promessa de ressurreição através dos rituais destinados à árvore, aqui simbolizando o próprio rei Nimrod na madrugada do dia 24. O lenho, vule, despojado de todos os seus ramos, esquartejado, lançado na lareira, era queimado na noite do dia 24 de dezembro, representava Nimrod sendo executado. Prostrado na morte, representava o Nimrod morto, vindo à vida em uma nova encarnação para triunfar sobre os seus inimigos e sobre toda a humanidade. Séculos depois, na Roma Antiga, esta árvore era um abeto erigido em 25 de dezembro, considerado o Natalis Solis Invictus, o aniversário do Sol Invencível. A árvore tinha ainda a função de despertar o sol para uma nova jornada sobre os homens. Havia o antigo costume da fogueira do Natal, que era acesa para dar vida e poder ao sol, que pensava-se renascia no solstício do inverno, que nós já falamos sobre isso também. Tempos mais tarde, o costume da fogueira ao ar livre foi substituído pela queima dentro de casa de galhos da árvore de Natal, e pelo uso de longas velas vermelhas com símbolos mágicos. Tudo relacionado às crenças de adoração ao Deus Sol. Uma claríssima investida do adversário para receber adoração e posicionar-se como Deus, como fez no início. Como o carvalho era considerado a árvore cósmica da vida pelos antigos druidas, a árvore de Natal é tradicionalmente de carvalho. Em algumas regiões, as cinzas destas fogueiras, feita com árvore de Natal, eram misturadas à ração das vacas para auxiliar numa reprodução simbólica e eram espargidas sobre os campos para assegurar uma nova vida e uma primavera fértil. Em outras regiões, eram acrescentadas às árvores de Natal uma certa quantidade de bolas iluminadas que representavam as almas dos parentes mortos naquela família. Era uma forma de invocar proteção e descanso para as suas almas. Quanta feitiçaria, quanto espiritismo embutido nessa tradicional festa chamada Natal, que não tem nada a ver com o nascimento do nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus. Meu irmão, como é que você consegue participar disto? Como? Como estamos vendo? Estamos sendo arrastados por um conjunto de tradições demoníacas e abrindo as portas de nossas casas, a mente de nossos filhos, a mesa de nossos lares para hábitos que são aborrecidos e combatidos pelo Deus vivo a quem nós servimos. Um Deus que é zeloso e fiel, que retribui aos homens segundo o seu coração e sua escolha, como vemos em Jeremias 10, de 2 a 4, que diz: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações, pois os costumes dos povos são vaidade, ou seja, são efêmeros, são passageiros. Corta-se do bosque o madeiro e se lavra com um machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. O versículo 19 do capítulo 32 de Jeremias nos mostra com mais nitidez e diz: Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Meu irmão e minha irmã, a tradição relativamente moderna de decorar árvore de Natal é um costume que se desenvolveu nos bosques de pinheiros associados à grande deusa mãe.
As luzes e os enfeites pendurados na árvore como decoração são, na verdade, símbolos do sol, da lua e também das estrelas, como aparecem na árvore cósmica da vida. Os antigos presentes sagrados, oferendas aos deuses, hoje são substituídos pelos presentes que o mercado procura associar ao amor e à pseudo-paz, como se a verdadeira alegria e paz estivessem vinculadas ao hábito de consumir e gastar e trocar presentes. Os alimentos pagãos tradicionais do solstício de inverno eram o peru assado, as nozes, os bolos de frutas. Ainda também a gemada e o vinho quente com especiarias. E francamente, dar a uma festa pagã e idólatra uma roupa cristã não muda em nada a sua corrupção e o seu engano. Pois, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. E mais uma palavra, não para você se assustar, mas para você vigiar. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Diz a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, eram religiosos, grifo meu. Diz ainda a palavra do Senhor Jesus: percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido ao judaísmo, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mas o que importa é a intenção do coração. Será que a intenção do coração vale mais do que a prescrição, do que a revelação da palavra de Deus? Quando levamos um pinheiro ou qualquer artefato de plástico simbolizando-o para dentro de nossas casas, estamos, em determinado grau, reproduzindo essa prática da antiguidade. Mesmo que para mim não tenha o mesmo significado, você pode perguntar. Sim, pois não é pelo fato de termos aprendido nomenclaturas diferentes para determinados atos que estes deixam de ser vinculados ao universo espiritual de sua origem. A idolatria continua sendo idolatria, quer a imagem seja atribuída a Jesus Cristo ou a qualquer divindade do mundo pagão. Assim também nomear atitudes demoníacas com nomes cristãos ou valores bondosos não diminui sua real origem e significado, não. Por isso, não esquecemos de Efésios, capítulo 5, versículo 6, que diz a palavra: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados irmãos, em nome de Jesus, com todo amor e singeleza, preste atenção. Martinho Lutero condenava veemente a celebração do Natal e diversos reis ingleses também, por motivos bíblicos. Proibiam as festividades pagãs natalinas em seus domínios, mesmo quando estas eram rotuladas de cristãs. Pense nisso. Meu irmão, não endureçais o vosso coração como fizeram os israelitas no deserto. Lembremos que somente nos tornamos participantes da graça de Cristo se guardarmos o princípio de nossa confiança até o fim. Para você meditar, para você pensar, não é para você se assustar. Esse conteúdo é histórico, é bíblico, é uma revelação do Senhor para saber qual é o verdadeiro comportamento e a quem nós estamos servindo. Uma sociedade, a multidão, a maioria, ou servindo ao Deus vivo, poderoso, verdadeiro, fiel, bom, justo e santo. Falamos hoje sobre 2 assuntos pertinentes à origem do Natal, que é Papai Noel e a árvore de Natal. Antes da oração, quero lembrar que amanhã nós estaremos trazendo o assunto: qual a verdadeira data do Natal? Tá bom? Amanhã o nosso assunto será: qual a verdadeira data do Natal? Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai celestial que criou os céus e a terra, nós clamamos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e também nosso Senhor. E nós temos que comunicar
tudo aquilo que o Senhor nos tem falado, não acrescentar e nem tirar mais nada, Pai. Por isso, que estas palavras, Senhor, possam encontrar repouso nos corações sedentos em Te obedecer, em Te agradar, em fazer a Tua vontade. Derrama uma bênção para cada ouvinte, para cada lar, para cada família, no nome, no amor e no poder de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém.